Conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado com o Criador. Olá, caros telespectadores, sejam todos bem-vindos à primeira edição do seu programa. O programa Conectados e Reconectados é um programa mais puro e mais íntimo que temos o prazer de partilhar consigo. Nós não criticamos e não julgamos ninguém. Simplesmente ouvimos as histórias e levamos até você motivação, inspiração, reflexão e, acima de tudo, superação. E hoje temos como convidada uma mulher idônea, conselheira amorosa, mãe, empresária e, acima de tudo, serva do Senhor. Ela conheceu a sua melhor versão depois de aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Estamos a falar da senhora Marinete Capuepe. Senhora Marinete, boa noite e Boa paz, noite. Senhor. A paz, Senhor. Como está a senhora Marinete? Estou muito bem, obrigada. Disposição. Está tudo bem, estou muito bem. Esse é o dia que fez o Senhor, sempre me alegra. Ok. A senhora Marinete é uma mulher muito forte, muito corajosa. Como é que consegue gerir tudo isso? O ministério, a família e o negócio? Olha, não é uma coisa fácil, não é? Mas quando nós estamos determinados, focados, não é? Naquilo que é o objetivo, nós conseguimos. E é assim que eu consigo gerir as coisas. Tenho os meus objetivos, tenho foco, procuro sempre a direção de Deus em tudo na minha vida. Procuro a direção de Deus e assim consigo almejar os meus objetivos. Ok. E quem era a diaconisa Marinete antes de aceitar a Jesus Cristo? Olha, era a criança, adolescente mais amargurada que você pode imaginar. É verdade. Durante a minha adolescência, eu sempre fui uma criança muito reservada, embora muito extrovertida em alguns meios. E amargurada, como assim? Porque eu tinha complexo de inferioridade. Às vezes achamos que não existe, mas existe e é muito sério isso. Eu tinha um complexo de inferioridade muito forte. Para ter noção, quando as pessoas chegavam em minha casa, eu corria para o quarto e me trancava. Porque eu achava que era a mais feia, a mais gorda, a mais menos bonita, enfim. Não é verdade. É verdade. E não é verdade. Não é verdade. E não é verdade, mas eu só fui descobrir isso depois de aceitar Jesus. E como é que surgiu esse sentimento de complexo enquanto criança? Eu não sei, na verdade eu não consigo compreender porquê. Eu via todas as primas, amigas, colegas, eu simplesmente olhava para elas e achava que elas eram mais bonitas que eu. Elas eram muito mais bonitas de corpo e de cara. Eu sempre me achei muito feia. Já sofreu bullying em algum? Não, por incrível que pareça, não. Então o Mas sentimento surgiu simplesmente? sim, foi uma coisa, é uma coisa própria. Eu olhava para mim e não achava beleza nenhuma. E então ficava reservada naquilo e me fechava em copas. Era mais ou menos com quantos anos quando isso começou a acontecer? 11, 12. 10, 11, 12. E quando é que conseguiu despertar e realmente Depois reconhecer o que dos estava a 16 passar? anos. Porque eu aceitei Jesus com 15 anos. Eu aceitei Jesus com 15 anos, sim, em 2001. E pronto, a conversão é um processo. Exatamente. E eu fui conhecendo e conhecendo, prosseguindo e conhecendo. E quando eu tive realmente um encontro com Cristo, a primeira coisa que eu senti no meu íntimo é que Jesus me amava como eu era. Uau, louvado seja o Senhor por É. isso. Eu senti mesmo assim, eu te amo como és. E eu a partir daí comecei a ver diferente. E comecei a ter autoestima. E cada vez que eu procurasse ter intimidade com Deus, eu via que realmente eu não era aquilo que eu pensava que era. E fui descobrindo muitos talentos. Ok. Muitos talentos. E como é que os pais em casa lidavam com esta situação? Olha, a minha mãe foi uma das pessoas que sempre conversava comigo.
assim, muito diretamente. Mas só que havia momentos que ela ralhava, não é? Sim. E quanto mais ela ralhava, mais eu me fechava. Uhum. E como era automático, entrava alguém e eu me trancava, ela não falava no momento. Mas quando a visita fosse embora, ela vinha para o quarto, mas você se fecha por quê? Por que que você faz isso? Por que que é assim? O que que foi? O que que eu não dizia? Como reagias num contacto diretamente com a mãe ao ralhar? Olha, eu achava que a próxima vez eu vou me fechar mais ainda. É, por incrível que pareça, Então era parece assim. que toda vez que a mãe ralhava, Piorava. mais tendência de piorar Piorava. tinha. Piorava. E como é que era o relacionamento na escola, na igreja? Na escola, eu também era reservada, mas eu tinha um leque de amigos assim muito restrito e naquele meio eu era muito extrovertida. Oh, É, porque os meus amigos dificilmente aceitavam que eu era aquela pessoa em casa. então esse sentimento só era manifesto em casa, Em casa e no seio familiar. no seu familiar, ok? Mas na escola também, mas naquele grupo de amigos não. Ok, e na igreja? Será que também Não, se na sentia altura, assim? na altura eu ia para a igreja, pronto, a escola dominical. Na verdade nós éramos metodistas Sim. e a minha avó sempre puxou por nós para irmos para a igreja. E então, durante aquele período, íamos muito à EBF, que é a Escola Bíblica de Férias, e naquele período eu ia, mas também era reservada. E depois a minha mãe converteu-se, não é, no Maculusso e foi puxando por nós para também participarmos no Maculusso. E eu comecei a participar nos Cordeirinhos. Ah, ok. E pronto, também era muito reservada. Muito mesmo. Mas sempre cresceu num lar cristão. Sim, sim, porque a minha mãe converteu-se cedo e nós éramos pequenos, então cresci sim na cristã. Até o pai também era envolvido. Sim, o meu pai não era crente, não é crente, mas também nunca se opôs ao cristianismo, nem muito menos à frequência à igreja. Não, meu pai nunca proibiu. E como foi que a senhora Marinete conheceu a Jesus? Olha, é uma história, eu às vezes conto. Quando eu vinha para ir para a igreja, para o Maculusso, em alguns cultos de jovens, tem graças que das vezes que eu vinha, o louvor que se cantava era sempre o mesmo, que é em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. E era um dos louvores que eu gostava muito. Sempre que cantassem, eu podia estar distraída com tudo, mas quando começassem a louvar, eu parava para ouvir a letra do hino. E depois de alguns anos, eu fui para a África do Sul para estudar. A primeira vez que eu fui para a igreja, qual é o hino que eu encontro lá? Em espírito e em verdade. Lá na África do Na Sul. África do Sul. Então tudo estava cooperando. Eu para o disse, seu eu bem. disse, não, esse Deus existe, porque nunca contei que num país distante ou diferente do meu, eu fosse ouvir o mesmo louvor. Então aquilo tocou de uma forma assim diferente na minha vida. Eu fui para casa e naquela noite eu comecei a pensar, não, eu acho que realmente esse Deus existe e esse Jesus existe. A próxima vez que eu for à igreja, eu vou, quando fizerem um apelo, porque eu já vi a fazerem isso, quando fizerem um apelo, eu vou para frente e vou aceitar Jesus. Na altura, com 16 anos. Com 15 anos Com 15 ainda. anos, Hoje, ok. isso já era no final do ano. Uhum. E pronto, já alguns dias faltei à igreja. E quando volto à igreja, volto a cantar aquele louvor. Em espírito e em verdade, eu disse, não, é hoje é o meu dia. Desde aquela vez, eu nunca mais fui a mesma. Isso foi na África do Sul. Na África do Sul. Ouvindo o mesmo louvor. Ouvindo o na mesmo mesma louvor. língua. Exatamente, em português. Deus esteja louvado por É. isso. E depois da decisão de aceitar a Jesus Cristo, renasceu. Exatamente. E de lá nunca mais voltou Nunca para mais, trás. nunca mais. E- Nunca mais fugi ninguém. Louvado seja o Senhor por isso. Então, de lá para cá começou uma nova etapa da vida. Exato. Começou uma nova história. Eu conheci o meu esposo, conheci também na África do Sul. E ele é uma pessoa ele é muito paciente, é muito meiga. E eu hoje entendo por que nós cruzamos o caminho um do outro. Porque, para mim, alguém para ficar comigo tinha que ser alguém que me entende.
E quanto ao ministério, o processo ministerial, depois de aceitar a Cristo Jesus, começou o processo ministerial. Não, não propriamente, porque nós éramos adolescentes na altura. Sim. Eu era adolescente na altura. E após aceitar Jesus, comecei a trabalhar na igreja, a cooperar Sim, em que no operar? coral. Comecei no coral. E pronto, com o tempo nós éramos uma igreja pequena e o nosso pastor sempre puxou muito por nós. Isso ainda com 15 anos de idade? Sim, com 15 anos. O nosso pastor sempre muito puxou por nós. E por eu ter esse ser assim um pouco reservado, eu sempre fui muito atenta, muito observadora e capto rápido as coisas. Então era Aprendo uma das rápido. qualidades. Era uma das qualidades, estava escondida. E nós tínhamos, na altura, nós tínhamos 3 pastores. Um era o nosso pastor presidente, Sim. o outro era o nosso pastor do ensino, do discipulado, e outro era o nosso pastor dos jovens, que era um bocadinho mais extrovertido. E então nós, prontos, fomos criados pelos 3. O nosso pastor dos jovens, ele sempre puxou muito por mim, motivando, incentivando, que eu podia fazer mais, que eu podia trabalhar mais. Já o outro via um potencial de poder ser alguém que podia ensinar e pregar. Então ele foi trabalhando conosco nesse sentido. Foi investindo nesse sentido. E pronto, houve um primeiro culto de adolescentes na nossa igreja. Fomos colocados todos adolescentes e o nosso pastor de ensino ele disse, olha, quem vai pregar no culto é a Marinete. Eu assustei, eu disse, meu Deus, pregar, eu vou falar o quê? Eu nem consigo estar à frente de pessoas, porque era coisa que eu tinha dificuldade. Era Ainda na adolescência? Ainda com 15 anos mesmo, com 15 anos. E pronto, eles prepararam-nos. O meu pastor não perguntou o que eu ia pregar. Sim. E isso eu admirei muito. Na altura, depois, o culto aconteceu quando eu já tinha 16 anos, porque foi no ano a seguir. E o meu pastor, no dia do culto, chamou-me e disse, estás preparada? Eu disse, pastor, eu nem sei o que eu vou falar. Ele disse, fala aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu já não me lembro como foi, mas as pessoas que contam hoje dizem que foi uma bênção, foi uma coisa assim muito tremenda. E desde aí, então, ele foi trabalhando comigo no discipulado, na leitura da palavra, no ensino. E hoje eu prego, ensino, tudo porque fruto daquilo que foi semeado há alguns anos atrás. Então, desde a adolescência, foi passando, ou seja, chegando até a juventude, continuou pregando. Sim, digo sim, mas eu preguei aos 16 anos e depois fui preparada ao longo desses anos e só voltei a pregar ativamente já aqui em Angola, já estava casado. Ok, e falando ainda de pregação, temos um vídeo seu Ah, sério? sobre a pregação. Uma pregação sua. Ok. Da sua mãe e nascer. Então Nicodemos estava a falar daquilo que era o entendimento dele, o entendimento do ser humano. Nicodemos estava a responder a Jesus da forma mais natural que nós compreendemos. Como pode alguém nascer de novo? Alguém que já nasceu vai nascer de novo? Como? E aí Jesus responde a Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui nós encontramos esta expressão do novo nascimento, do nascer de novo, nesta narrativa de Nicodemos com Jesus. E interessante é que Jesus lhe diz primeiro, Nicodemos, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E para você entrar no reino de Deus... Marinete, onde é que foi esta pregação? Olha, esta pregação foi em casa. Okay. Foi durante a pandemia, logo no princípio do confinamento. Nós ficamos todos confinados e precisávamos continuar com os cultos. Então foi um dos dias que eu estava escalada para pregar em casa. Ok. Em casa com câmeras e eu me lembro, estava apenas o meu esposo e o pessoal que estava ali a trabalhar nas câmeras. E falava sobre o que nesta pregação? Olha, se eu bem me lembro, foi a pregação de João 3, que falava de Nicodemos, sobre o novo nascimento. Eu acho que foi isso. Então, o dom continuou a crescer até os dias de hoje.
Na verdade era um dom bem escondido, porque eu nunca pensei que um dia estaria em frente de pessoas a falar sobre algum assunto, principalmente a pregar, não é? Ok. A falar da palavra. Ministerialmente, sente-se realizada? Não, ainda não. Ainda não. Ainda Ok. não. Então a tendência é crescer. Sim, é crescer, é Crescer crescer. e Uma das coisas que eu crescer. quero muito, muito fazer é dar aulas. Aulas Na escola? na escola bíblica. Ok. Então é o seu maior desejo nesse momento? Sim, é o meu maior desejo. O meu sonho sempre foi ser professora. Só que eu não tinha coragem, porque achava que não conseguia enfrentar o público. Ah, ok. Mas agora eu quero mesmo ensinar. Uhum. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é discipular e evangelizar. Ok. Que já passou? De Nesse evangelizar processo e ministerial, nas pregações, até aqui. Qual foi o momento mais difícil? Olha, o momento mais difícil, muito mais difícil, foi quando o meu esposo começou a trabalhar em tempo integral. Foi a fase mais difícil da minha vida. Uhum. Muito difícil mesmo. E como é que o conhecer a Jesus impactou a sua vida? Conhecer a Jesus, eu digo sempre, foi a coisa mais preciosa que aconteceu comigo. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. E voltar atrás não tem como. Nunca que Não. nunca. Eu sei aonde sair. Como dizem os ingleses, É, never. never, never, never. No turning back. E para além de pregar, a senhora Marinete faz mais alguma outra coisa na casa de Deus? Assim, pronto, na altura, quando estávamos ainda na África do Sul, eu passei por todas as áreas da igreja. Ok. Eu comecei no coral, cantei no grupo de louvor, fiz teatro, fiz jogral e, por fim, trabalhei na sonoplastia. Oh. Mas na área da projeção. Projeção dos louvores, porque nós na igreja tínhamos o projetor, onde passávamos os cultos, projetávamos, colocávamos a Bíblia, os louvores eram projetados. Então é a área onde eu terminei, fiquei até voltar para Angola. Mas a senhora Marinete também canta, Marinete também canta. Não. Gosto muito de cantar, mas não é o meu dom. Não. Está bem. Então, quando ouve falar sobre Gil Capoepo, o que é que lhe vem em mente? Gil Capoepo é o meu companheiro, é o meu amigo. Eu amo muito os meus pais, mas o Gil Capoepo é aquele que, é verdade, A metade da laranja. preencheu o vazio. Oh. É o meu amado. Ok. E quando se conheceram? Foi na África do Sul. Quando eu cheguei, eu íamos para a igreja. Ele vivia na rua da igreja. E então todos que chegavam cedo na igreja passavam pela casa dele. E eu estava com o irmão Faustino, e ele é que levou uma casa do Gil. Quando eu cheguei, encontrei-os, eles só são rapazes, encontrei-os todos na sala. Olha, todos os irmãos dele, ainda há dias lembrávamos disso, todos os irmãos dele cumprimentaram-me e saudaram-me, e ele não. Sim, só que ele tem umas covinhas que eu sempre gostei muito. E ele tem aquele sorriso bem assim, bem natural. Então aquele sorriso naquele momento eu disse, uau, um sorriso bem natural. E depois as covinhas dele também me encantaram muito. Pronto, a partir daí eu fui já olhando diferente. E isso foi mais ou menos quando? Foi em 2001. 2000. 2001. Quem pediu namoro? Olha, fui eu. Mas é sempre no gozo, né? Sempre na brincadeira. Mas ele é sempre muito reservado. Assim, ele é de muitas palavras, mas de poucas palavras, né? Então eu sempre puxei assim para a conversa, sempre puxei para falarmos e para nos conhecermos melhor. Então, como eu via que ele era assim meio paradinho, eu puxei assim, não queres namorar comigo? Coisa da adolescente. Ok. Isso foi na adolescência. Sim, Mas sim. com quantos anos? Estavam com quantos anos mais ou menos? Olha, eu conheci-o com 15 anos. E começamos a namorar com 16 anos.
Eu ainda não estava bem firme. Ele já era crente, já estava na igreja. E pronto, começamos, até que quando nós começamos a entrar bem no Evangelho, vimos o outro lado, o namoro cristão. E crescemos assim, os dois, firmes no Senhor e juntos. E ele não achou estranho uma dama pedir-lhe em namoro? Achou muito estranho. E qual foi a reação dele? Ele é muito calmo, Uhum. ele é muito calmo. E a reação dele é sempre a mesma, muito serena, muito calma. Mas ele depois foi me conhecendo bem. E eu acho que quando ele descobriu que eu tinha aquele complexo de inferioridade, ele teve compaixão de mim. Ok. Então, E ele também foi fez trabalhando. Ele fez um muito papel significativo. muito. Jesus fez o papel completo. Mas, assim, humanamente falando, ele foi uma pessoa usada por Deus para a minha mudança. Ok. E quanto tempo levou para ele aceitar o pedido? Olha, acho que uns 2 meses. 2 meses. 2 meses. Encontrávamos-nos várias vezes no autocarro. Uhum. E eu sempre que eu encontrava no autocarro, sentava ao lado dele e falava sobre o assunto. E ele sempre fugia. Ele dizia, não, agora não. Porque ele sabia que eu era nova e era adolescente. Sim. Mas depois ele aceitou, depois tudo se encaixou. Então a senhora Marineto sempre teve aquele lado aí meio Sim, extrovertido, mas só apesar da em meios situação que reservados. passava, Exatamente. ok? Em meios públicos não. Mas com ele teve aquela toda liberdade. Sim, porque aquilo foi mesmo um amor à primeira vista. Mas o que mais me cativou nele foram as covinhas. Ele está ouvindo nesse momento. Ah, sério? Ele sabe, Ele ele sabe. Ok. E quanto tempo durou o namoro? A fase do namoro até começarem a consolidar com o casamento? Quanto tempo durou? Nós namoramos até 2005, porque eu depois voltei para Angola. Eu voltei para Angola em 2003 e 2004. Acho que foi em 2004 ou princípio de 2005. Então, quando eu venho para Angola, ele fica na África do Sul. Permanecemos. Depois, pronto, eu e a minha sogra fizemos ali como é que eu vou dizer, um pacto. E a minha sogra ligou para ele e disse, olha, quando chegares aqui em dezembro, vais fazer o pedido. Eu não estou a te perguntar, eu estou a te afirmar. E foi mesmo assim, quando ele veio, fez o pedido e no ano a seguir casamos. Taxativamente, foi em que ano? 2006. 2006. Muito bom. 2006. Então vamos ouvir a mensagem, a surpresa que ele deixou para si. Oh! A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres e gratos a Deus por este programa, poder trazer ao conhecimento dos amantes e telespectadores deste programa a vida desta serva de Deus, Marinete Capuepo. Falar da Marinete é falar de uma esposa super dedicada à sua família, é falar de uma mulher com um compromisso tremendo com Deus e a sua obra, uma mulher de oração, uma mulher de compromisso e zelo pelas coisas de Deus, e é falar de uma mulher com um coração aberto, um coração generoso, um coração maravilhoso. Falar da Marinete também é falar de uma empreendedora nata, alguém que está sempre a empreender. Falar da Marinete é falar de alguém que tem prazer, amor e dedicação, uma mulher tremenda. E uma das grandes qualidades que a Marinete tem, que eu muito admiro, é o compromisso que ela tem com Deus. É a dedicação, é zelo que ela tem
com as coisas de Deus. Ela pode estar super atarefada, mas ela sabe a importância e a necessidade de ter um tempo com Deus. E não falha. Não falha. Então, eu sou grato a Deus por me dar este grande privilégio de poder partilhar a minha vida com ela, de poder aprender com ela, de poder tê-la como minha companheira, auxiliadora que Deus concedeu para a minha vida. Então eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por me dar a Marinette como esposa. Marinette Capuebla, eu te amo. Beijo. Essa foi a nossa surpresa para si. Gostou da surpresa? Gostei. Como se sente nesse momento, depois de ouvir tudo que o pastor falou? É porque eu não sou de chorar, senão já estaria aqui em prantos. Olha, eu quando era mais nova, eu chorava muito. Muito e à toa. E o meu esposo diz, eu acho que as tuas lágrimas acabaram. Porque hoje não choro assim com tanta facilidade. E por que será? Aconteceu alguma coisa para tirar esse Não lado sei, sensível? se calhar não havia motivos para chorar. Ou as lágrimas acabaram mesmo? Não acabaram. Não acabaram. Pelo menos na presença de Deus não acabaram. Ah, ok. Agora só choramos na presença de Deus. É verdade. As mulheres fortes conseguem se render diante da presença de Deus? Não, e com chorar? certeza. Não há quem resista. Não há. Os rios de lágrimas vão diante da presença de Deus. É verdade. Mas é seu Gil. Ele é mesmo assim calminho, meigo. E ele tem me dito isso sempre. Ele tem me dito que me ama. Tem-me dito que agradece muito a Deus pela minha vida. E às vezes que ele me diz, olha, tu não acreditas no que eu te digo, né? Eu falo, não, mas eu já te disse hoje que te amo, já não. Eu quero ouvir. E ele diz. E é assim, bem carinhoso, bem amoroso. Eu também sou muito grata a Deus pela vida dele. Deus não poderia dar a alguém melhor que Não, ele. não podia. Tinha que ser mesmo ele. Exatamente. Tinha que ser ele. E eu também não podia o conhecer antes. Tinha que ser naquele momento. Foi no tempo certo, no tempo de Deus. É verdade. Está bem. Por agora nós vamos para um curtíssimo intervalo. Voltamos já daqui a pouco para dar sequência na nossa conversa com a senhora Marinette. Um país à reconstrução e uma terra em expansão. Esta é a Angola. Somos movidos pela alegria de um povo que vive com emoção e vibração. Em Luanda, nossa emissão chega aos 18 cantos de Angola e 11 de Moçambique, bem como em Portugal. Com pouco tempo de emissão, já nos tornamos partes das famílias angolanas e moçambicanas. O primeiro passo já foi dado e uma nova era começa. Agora, a TV mais M África está no canal 36 da TV Cabo. Nossa emissão é fruto do trabalho de uma equipe dinâmica, competente, dedicada e unida. A TV mais M África é uma emissora que aposta na força e nos talentos dos jovens. E com os nossos programas ajudamos a reavivar o verdadeiro conceito de família angolana. Você faz parte dessa história. Agora, na posição 36 da TV Cabo. TV mais M África, a televisão do povo de Deus. Fala Maculusso,
o espaço de atualidade informativa da TV Mais M África. De segunda, quarta e sexta-feira, o melhor da atualidade você confere aqui no Fala Maculusso. A reportagem de todos os factos e protagonistas de tudo que acontece em Angola e pelo mundo, o Fala Maculusso leva até a sua casa através de uma equipa competente, dinâmica, que faz um jornalismo sem isenção. Vamos até a sua comunidade e retratamos o seu dia a dia e as suas histórias de superação. Fala Maculusso, o seu espaço de atualidade. TV Mais M África, a televisão do povo de Deus. De volta à segunda parte do nosso programa. Você que esteve aí em casa, muito obrigada e seja novamente bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Senhora Marineto, seja muito bem-vinda à segunda parte. Obrigada. Dando sequência ao assunto, estávamos a falar sobre o pastor Gil. Como é que ele é como marido? Como marido, é um excelente marido. E quem me conhece sabe que não é por estar em frente às câmeras, porque quando não é, não é. Para mim, quando não é, não é. Em frente, atrás das câmeras, onde eu estiver, não é. E quando é, é. Ele é o Gil, o pastor Gil, é um homem amoroso, amorosíssimo, muito carinhoso, muito paciente, muito atencioso. E é aquele marido que eu precisava e queria ter e tenho, graças a Deus. Atualmente são casados há quantos anos? Nós vamos fazer 15 anos este ano, em dezembro. E durante todos esses anos, qual foi o momento mais difícil que já viveram como casal? Repito, foi quando ele começou a trabalhar a tempo integral. Ok. Foi muito difícil esse Foi momento? muito difícil. Foi o momento mais difícil da nossa vida. Como? Olha, nós sempre tivemos um bom emprego, muito bom emprego. E tendo um bom emprego, nós somos independentes, né? Fazemos o que quisermos. Só para ter noção, tudo que eu quisesse eu conseguia comprar. E então, quando ele começa a trabalhar a tempo integral no ministério, ele começa não remunerado ainda, porque a nossa igreja estava a começar e tinha que se encaixar, era uma coisa nova, tanto para ele como para nós. E foi na fase que eu também perdi o emprego. Era na altura, eu estava numa petrolífera e foi na fase em que as petrolíferas estavam a diminuir pessoal. E a minha área, como foi afetada, também fui afetada. Então, foi uma fase em que nós começamos a aprender a depender de Deus. E hoje ainda não estamos maduros, mas o pouco que passamos, quando Deus é que chama, Deus é que cuida. E nesta fase, foi em que ano mais ou menos? Isso foi em 2014, acho que foi 2013, 14. 2013, 14. Quanto tempo durou esta fase? Até 2015. Até 2015. Sim, porque em 2015 as coisas se encaixaram um pouquinho, foi o princípio. Ele começou a ser remunerado, né? Como pastor de um centro, e aí as coisas começaram a melhorar. Mas eu acredito que aquilo foi uma fase que Deus estava a trabalhar conosco para cumprir o propósito que Ele tinha para nós. E era necessário passarmos por aquilo para aprendermos a depender de Deus, porque até a altura nós dependíamos de nós. Era do nosso salário, era daquilo que era o nosso rendimento. Mas quando passamos para a tempo integral, então nós precisávamos aprender a depender de Deus. E nesta fase houve envolvimento da família, críticas, discriminações? Muito, não discriminação. E não digo crítica, mas é a preocupação familiar, o que é normal. Os nossos pais, os nossos irmãos, que eu desde já quero deixar uma saudação bem calorosa para os meus pais, dois, que são os meus sogros, para os meus irmãos e os meus cunhados. A nossa família é uma bênção. Eu e o pastor Gil temos uma família mesmo bênção. E nesse momento eles manifestaram aquela preocupação. Exatamente, por isso é que eu deixei
esta saudação calorosa, este amor que nós sentimos muito por eles, porque em todo este período eles nunca criticaram a ponto de dizer a você que sabe. Sempre deram apoio. Apoiaram-nos muito, de forma emocional, de forma financeira, de forma amorosa, mas era aquele lado humano, não é? Mas por que você fez isso? Mas por que você deixou? Não é necessário, você pode servir a Deus trabalhando, mas quando alguém tem um chamado, só entende quem é chamado. Exatamente. E então foi a nossa postura também fez, eu acredito que fez eles verem que realmente há um chamado. Como é que vocês conseguiram lidar e ultrapassar esta situação? O tempo. Não há outro segredo. É o tempo e aprendendo com Deus, ouvindo a Deus, obedecendo a Deus. Porque se não for isso, não tem como. E na altura já tinham filhos? Já, os 3 já estavam nascidos. Graças a Deus, eu digo que foi um plano de Deus, porque os nossos filhos nasceram num período bom, em que nós estávamos bem. Não digo bem, tínhamos cobertura de saúde, que deu para sustentar aquele período mais difícil das crianças, né? Que é o princípio, com fraldas, consultas, e a nossa primeira filha é portadora de síndrome de Down, então foi uma fase em que nós precisávamos mesmo. E foi a época em que Deus permitiu que tivéssemos um bom emprego para também nos ajudar a sustentar isso. E depois daí Deus disse, não, eu vou cuidar e tem cuidado, e muito bem. Exatamente. A primeira filha manifesta... Ela é portadora de síndrome de Down. E como é que lidaram com esta situação quando aperceberam-se disso? Olha, no primeiro mês foi muito difícil, porque nós não sabíamos, eu conhecia de novela, porque na altura havia uma novela que é Páginas da Vida, que tinha uma criança também assim, e eu via a criança, mas nem entendia o que é isso, porque é síndrome de Down. E quando a nossa primeira filha nasce, depois de 5 meses, ela não fazia nada, não virava-se, não gatinhava, não fazia nada como uma criança, uma bebê de 5 meses fazia. Então os médicos aí, uma das médicas despertou-nos, disse que era esta patologia e que precisávamos começar a tratar. Prontos, para mim, no princípio foi um choque muito grande, mas depois o apoio familiar, mais uma vez, aqui os nossos pais. Quando eu digo pais, são os 4. Pai 1 e pai 2. Exatamente, pai 1 e pai 2. Tivemos apoio incondicional deles, um apoio 100%. E isso ajudou-nos muito. E também Deus mostrou-nos que Ele estava no controle e no comando de tudo. E foi Ele que abriu portas e nos ajudou a cuidar, educar e amar esta menina. Exatamente. Tem sido muito difícil? Não. Não posso mentir, não tem sido difícil. O que nós pensávamos que seria difícil, não foi. Porque essas crianças normalmente nascem com problema de coração. É a primeira patologia que os médicos pedem para tratar. E quando fomos fazer a cardiologia com ela, o doutor disse, olha, eu não sei se vocês têm sorte ou o quê, mas essa criança está muito bem. O que mais preocupava-nos, que era o coração, está 100% bom. Então eu vi que Deus mesmo estava no controle de tudo. E a partir daí eu deixei mesmo, eu disse, não, Senhor, eu não vou subir no táxi com a baiana na cabeça. Eu subi e entreguei. Amém. E até os Deus tem cuidado. E atualmente, como é que ela está? Super bem. É uma menina excelente. Ela louva, ela canta, ela lê, ela escreve, ela estuda. Nunca estudou em escola especial, sempre em escola normal. De todos os bullying que ela sofre, ela é a que menos liga, ao oposto de mim. Ela é uma criança super. Uma criança super especial. Super especial, super mesmo. Deve ser relevante. É verdade. Glórias e honras para Deus. Amém. E os demais irmãos? Os outros também são uma bênção. Na verdade, nós temos o primeiro, que é o Giovanni, é o mais velho. Depois tem a Noemi, olha, está aí a foto. A Noemi é que está no chão. Colo? Não, Okay. No colo é a Oxana. Oh, a Noemi. A Noemi. A Oxana é a que está no colo.
E o José, o mais novo, é o caçula, que está no colo do pai. Oh. Pensei em fazer mais? Não, bem completo, Bem completo. bem completo. 2 rapazes e 2 Duas meninas. meninas, estamos muito bem. Familiarmente falando, sente-se realizado? Com certeza, com certeza. Eu tenho os melhores filhos que eu podia ter, porque são os que Deus me deu. E tenho procurado pedir sabedoria a Deus para tomar bem conta da sua herança, porque um dia vai ser cobrado. Exato. O que é que você fez com a minha herança? Os 4 que eu te dei. Então, eu tenho procurado ser a mãe bem rígida, bem rígida mesmo. Grito, bato quando é necessário, grito bem, puxo orelhas, chamo a atenção, ponho sentada, converso, rio, brinco, pulo, faço tudo o que uma mãe precisa fazer. Mas eu tenho pedido muita sabedoria a Deus para eu poder educá-los no caminho do Senhor. Ok. E profissionalmente, quem é a senhora Maria? Olha, profissionalmente, a Marinette é a gestora turística, porque eu me formei em gestão turística. Mas o meu dia a dia, eu trabalho com bordados. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E vou lhe contar como é que eu comecei a fazer bordados. Também já deveria perguntar. Então eu vou aproveitar e contar, já que estamos a falar dos bordados. Eu fui ao Brasil em 2018, acompanhar o meu esposo. E já agora deixo uma deixa aqui, não é? O meu esposo nunca anda sozinho. Aonde quer que ele vá, eu vou junto. Ele me leva, para não dizer que eu vou, né, que eu sigo, ele faz questão que eu esteja com ele. Exatamente. Não há lugar, seja em Luanda, em Cabinda, Luanda não, mas em Cabinda, Benguela, em Luanda, nos municípios, qualquer igreja, eu estou junto. Melhor cúmplice. E quando vou então internacionalmente também. E então em 2018 fomos ao Brasil e havia a convenção das Assembleias de Deus lá, na altura em que estávamos lá. E o pastor da igreja em que fomos, o pastor Davi, levou-o para a convenção e as mulheres não vão. E eu fiquei a pensar, o que é que eu vou fazer hoje? Já que ele vai para a convenção, acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Então falei com uma irmã lá da igreja, ela convidou-me para ir à sua casa. E eu aceitei. Foi um dia super, porque quando cheguei lá, ela afinal faz bordados. E ela estava com uma encomenda para fazer. Ela disse, olha, você vai ficar comigo, mas eu não vou parar de trabalhar, eu vou ter que continuar com as minhas encomendas. E eu fiquei sentada a apreciar ela a fazer os bordados. E ela disse, queres aprender? Eu disse, quero. E ela ensinou-me. Em minutos aprendi. Quando saí daí, cheguei em casa, falei no meu esposo, eu quero comprar uma máquina de bordado. Uma máquina de bordado, nós viemos para uma coisa, você vem para outra. Eu disse, não, eu quero levar uma máquina de bordado. E então compramos a máquina de bordado com a ajuda de uma irmã. Ela ajudou-nos a comprar e trouxe a máquina. E comecei a fazer em casa. Comecei a praticar, até que depois então ganhei uma máquina grande. Ganhei uma máquina Quem grande. ofertou? É a minha irmã. A minha irmã ofereceu-me uma máquina. Eu disse, olha, você como gosta de fazer isso, para não ficar assim sem fazer nada, ela toma uma máquina e vai trabalhando. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer E os para além bordados. do bordar, há mais alguma outra coisa que faz? Sim, eu gosto muito de fazer bolos. Gosto mesmo muito. É meu passatempo. Se eu estiver estressada, nervosa, chateada, faço bolo. Então é um hobby. É um hobby. E a outra coisa que eu muito gosto de fazer, mas eu quero já trabalhar para fazer de uma forma um bocadinho mais profissional, é a organização de eventos. Ok. Também Gosto tem muito. apostado nesta área, Trabalhar nisso para fazer mesmo de forma profissional. mas em pequenas atividades que tem realizado, como tem sido? É uma experiência única. E quando eu realizo essas atividades, quando eu faço, as pessoas olham e falam, uau, mas você mesmo que fez, sim, fui eu que fiz. Mas devias fazer alguma coisa a mais? Não, por enquanto ainda não. Dou sempre umas, mas é uma coisa que eu vou apostar. Vou mesmo. Mas agora sente-se realizada profissionalmente neste momento? Ainda não. Ainda não. Ainda não. E quais são as tendências futuras? É o que eu disse, abrir mesmo uma organização de eventos, estar na frente desta organização, trabalhar com muita gente, jovens principalmente, é uma das apostas que eu tenho.
e expandir este negócio da organização de eventos. E qual é o conselho que deixa lá em casa para aquela mulher que se calhar esteja passando um momento difícil, esteja passando em um momento de desconforto? Que tipo de conselho deixa para essas pessoas que estão lá em casa? Olha, a primeira coisa que eu deixo lá para casa e que serviu de experiência para mim, tendo Cristo, não é? Falando agora das pessoas que têm Jesus no coração, precisamos confiar. Precisamos confiar, mas é uma confiança 100%. Uma confiança 100%. Pedir muita sabedoria a Deus. A própria palavra de Deus nos ensina que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então precisamos pedir sabedoria e olhar para as nossas qualidades. Nós temos uns membros, né, no nosso corpo que são muito úteis, que são as nossas mãos. As nossas mãos fazem muita coisa, quase tudo que nós fazemos usamos as mãos. Então precisamos começar a usar as mãos, pensar o que eu posso e sei fazer. Então faça, é o conselho que eu deixo sempre. O que você pode fazer, faça. Não se acanhe, não se iniba, confia em Deus e peça a Deus para abrir a mente. Porque às vezes nós precisamos começar a pedir, Deus, abre a minha mente espiritual para eu poder ver além daquilo que eu vejo com os meus olhos carnais. As diversidades Não podem nos impedir nem nos limitar. E quando chegarmos ao espelho, não é? Que é uma das coisas que eu pouco fiz na adolescência e que eu mais faço agora. Eu chego para o espelho e digo, uau! Primeiro, criatura de Deus. Deus me escolheu. Então eu olho para o espelho e falo, não, é alguém que Deus escolheu. Exatamente. Ninguém aconselhou Deus a dizer, não, escolhe a mulher. Não, foi Deus que escolheu. Nasceu no coração de Deus. Exatamente, criar a mulher da costela do homem. Então nós somos preciosas aos olhos de Deus. Olhar para o espelho e dizer, não, eu sou preciosa aos olhos de Deus. E depois ver que eu tenho alguma coisa para fazer e fazer. Deixar tudo nas mãos de Deus. Os beijinhos e os abraços vão para a minha família. Beijinhos e abraços para a minha família. Mando um abraço muito especial para o meu pai e a minha mãe. Deixo um abraço, um forte carinho, com muito amor para os meus sogros, pais, o pai Garcia e a mãe Ana, que são os meus sogros. Eu deixo um abraço, dizer que eu vos amo muito e dizer que eu vos respeito muito. Tenho aquele meu lado assim, parece que não quer, mas quer. Então, dizer também aos meus cunhados, às minhas cunhadas, os meus irmãos, eu vos amo muito, a minha família toda, muito, Okay. coração. Antes de encerrarmos o nosso programa, vamos apreciar um chá missionário. Lembra desse momento? Lembro-me perfeitamente. Quando foi? Isso foi agora em abril. Foi o chá de mulheres que nós organizamos. Nasceu assim uma coisa que nasceu no coração, no meu coração. Partilhei com o pastor. Esse pastor quer fazer assim um chá de mulheres. Partilhei com a nossa coordenadora, a mamãe Odete, que está ali ao meu lado. Eu tô sempre... Onde é que foi? Isso foi na casa da minha irmã, no Benfica. E foi um chá muito bom, muito bom. A primeira mesmo. edição? Foi a primeira edição. E desde já, olha, deixo um abraço especial para todas as mulheres da Nova Aliança, Centro Nova Aliança, eu vos amo muito, elas sabem disso. E deixo um abraço especial também para elas. Então, mais momentos do gênero vão acontecer? Vão acontecer, com certeza que sim, com certeza que sim. Foi um chá muito especial. Muito obrigada, senhora Marinete Capoeira, por ter aceito o nosso convite e pela sua companhia aqui no programa de hoje. Muito Que obrigada. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Obrigada. Sucessos é o que nós desejamos para você. Muito obrigada. Obrigada. Caro telespectador, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Prometemos voltar na próxima ocasião. Até lá, fique com Deus. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador.